Depois nós temos aqui a aba Desenho. Essa aba Desenho, ela também tem algumas coisas que são muito importantes, que a gente vai ver agora. A primeira delas é o desenho protótipo. O que é esse desenho protótipo? O desenho protótipo, na verdade, ele é a base de todos os desenhos que a gente cria através do Tecnometal. Quando a gente cria um desenho novo, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Quando a gente vem aqui e cria um desenho novo, um novo desenho, ou aqui, novo desenho, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma cópia do desenho protótipo. Sempre que a gente criar um desenho novo, a gente está fazendo uma cópia do desenho protótipo. Então, esse desenho protótipo, o software já vem instalado junto com o programa, alguns desenhos protótipos. Estão aqui dentro de C-Steel Tecnometal. Protótipo Tecnomet 2007, 2010 e 2013. São as versões da AutoCAD que esses desenhos estão salvos. A versão de salvamento do desenho protótipo, ela é muito importante. Por quê? Porque o desenho protótipo ele tem que estar salvo numa versão igual ou inferior à versão de CAD que você está utilizando. Caso contrário, você não vai conseguir criar um novo desenho. Vai aparecer um erro dizendo assim, impossível criar um novo desenho. Um exemplo, imagine que eu esteja com um protótipo salvo na versão 2018 e eu esteja utilizando um CAD 2015. Então, eu não vou conseguir criar um novo desenho, porque o meu protótipo está salvo numa versão superior à versão de CAD que eu estou utilizando. Isso é comum acontecer quando as pessoas trabalham dentro de uma rede e tem versões diferentes de CAD, né? Então, se vocês tiverem esse erro, vocês podem verificar que com certeza o problema é a versão de salvamento do desenho protótipo. Outras informações que são importantes também a respeito do desenho protótipo. Como eu já falei anteriormente, sempre que vocês criarem um desenho novo, o software vai fazer uma cópia do desenho protótipo. Isso significa que algumas das configurações que estão dentro desse desenho protótipo, elas serão utilizadas nesse desenho novo que vocês acabaram de criar, como, por exemplo, o padrão das cotas. Então, se você cria um desenho novo e a cota não está vindo dentro do padrão que você quer, com a cor que você quer, com o tipo de linha que você quer e tudo isso, você pode configurar o desenho protótipo, de maneira que quando você cria um desenho novo, ele já venha com essas configurações que você deseja. Você pode, inclusive, colar alguma coisa dentro desse desenho protótipo. Imagine que seja o padrão da tua empresa ou que você necessite sempre que venha alguns blocos com algumas informações toda vez que você cria um desenho novo. Se você fizer essa configuração dentro do desenho protótipo, quando você criar um desenho novo, ela vai estar presente dentro desse desenho novo. Porque o desenho novo nada mais é do que uma cópia do desenho protótipo. Ok. Agora a gente vai ver os estilos de texto. Então, nós temos aqui dentro do Tecnometal, basicamente, 4 estilos de textos. O mais importante é o estilo de texto 1, porque esse estilo de texto, a altura, amplitude, inclinação e cor é utilizado para as cotas e também para os textos normais que vocês inserem dentro do desenho. A configuração em si do tipo de cota é utilizada lá pelo desenho protótipo, mas a altura, amplitude, inclinação e cor é utilizado o que está configurado aqui no setup da obra, nas configurações da obra. Então, esse estilo 1 ele é o mais importante. Então, vocês podem alterar a fonte, clicando duplo, mas nós não vamos alterar. Vocês podem alterar a altura do texto, lembrando que essa altura ela é sempre multiplicada pela escala do desenho. Então, se você estiver trabalhando com um desenho, por exemplo, na escala 10, e você tem a altura de texto igual a 2, significa que a altura do teu texto tipo 1, vai ser 20, porque ele sempre vai multiplicar o valor que está aqui pela escala do desenho. A amplitude da letra, inclinação, a cor e o nome da layer que ele vai colocar, exceto para as cotas, porque as cotas não vão estar em nenhuma layer. Então, se depois que você tiver todos os textos inseridos, como as marcas, por exemplo, nos diagramas de montagem, ou informação de perfil, comprimento e tudo mais, e você precisar alterar por algum motivo, você pode alterar através da layer, porque todos os textos estarão na mesma layer, que
e a layer txt1. Depois vocês têm os textos tipo estilo 2, 3 e 4, que são menos utilizados, mas também podem ser utilizados. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro de um desenho onde que estão esses textos. Então, eles estão aqui em Tecnometal 2D, utilidades, textos. Então, vocês têm aqui o estilo 1, o estilo 2, o estilo 3 e o estilo 4. Então, quando vocês forem inserir um texto a partir daqui, ele vai utilizar todas as configurações que estão configuradas no setup, nas configurações gerais da tua obra. Vamos pegar o estilo 4. Então, se vocês desejarem fazer qualquer alteração nesses textos, vocês têm que fazer no setup da obra que vocês estão trabalhando. Ok, pessoal? Depois a gente tem aqui as informações sobre escala 3D, escala 2D e LT Scale. Essas informações de escala também são as informações que o software vai utilizar quando você cria um desenho novo. Então, quando você criar um desenho novo, ele vai fazer uma cópia do protótipo e as escalas que virão pré-definidas são as escalas que estão preenchidas aqui. Então, no nosso caso, ele vai utilizar para a escala 3D 100, para a escala 2D 10 e o LT Scale, que é o LT Scale do CAD, para controlar as linhas tracejadas, como 10. O LT Scale, a escala 3D, ela é utilizada para poucas coisas dentro da fase de modelamento. Um exemplo, por exemplo, de onde é utilizada a escala 3D é o tamanho dos eixos, o tamanho do bloco dos eixos que é inserido quando a gente faz um unifilar através do comando de unifilar. O tamanho daquele eixo que ele insere em automático, que está dentro das bibliotecas, depende da escala 3D do nosso desenho. Se eu quiser alterar, depois de já inserido, eu posso simplesmente alterar a escala 3D lá nas configurações do desenho e dar um modificar para inserir o unifilar novamente e ele vai substituir os eixos alterando a escala 3D. Outro comando que também utiliza a escala 3D é o comando que coloca e calcula o centro de gravidade de uma peça ou de um conjunto. Nós temos um comando no 3D que ele calcula o centro de gravidade de um conjunto, de uma peça, do que você selecionar. E quando ele faz esse cálculo, ele coloca os pontos, ele te dá uma tabela com os pontos x, y e z, e ele também vai desenhar uma esfera nesse ponto em 3D. O diâmetro dessa esfera é a escala 3D que está selecionada nas configurações do desenho. Depois a gente tem aqui, pessoal, parafuso, a tipologia e a folga máxima. Então, assim, ó, algumas ferramentas, como por exemplo as macros, algumas macros, o software vai pedir para vocês qual é a tipologia de parafuso que vocês querem utilizar. E alguns comandos que são utilizados para inserção do parafuso, ele não pergunta qual é a tipologia de parafuso que você quer utilizar. Quando ele não te faz essa pergunta, significa que ele vai utilizar o que está configurado no desenho, no setup do desenho. E vai estar configurado no setup do desenho o que vocês configuraram aqui no setup da obra, porque ele vai copiar essas informações para o setup da obra. No meu caso aqui, que eu estou utilizando o banco de dados padrão do Tecnometal, o BRA, que é o para o Brasil, a tipologia IF é a 325. Então, eu vou deixar selecionada aqui a tipologia IF mesmo. E folga máxima é o quanto as peças nas quais eu vou inserir um parafuso podem estar afastadas uma da outra e mesmo assim ele vai inserir o parafuso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui também. Tem um desenho muito bom para entender isso aqui no manual. Nesse exemplo aqui, eu tenho umas chapas que não tem folga nenhuma entre elas. Nessa imagem eu tenho uma pequena folga e nessa imagem eu tenho uma pequena folga também. Então, essa folga máxima seria esse valor que eu aceito que essas chapas estejam longe uma da outra e mesmo assim eu quero que ele insira o parafuso. Algumas vezes, quando a gente vai inserir o parafuso, ele pergunta qual que é essa folga máxima. Se eu não digitar nada e apenas teclar Enter, ele vai assumir a folga máxima que está aqui na configuração. Ou eu posso digitar um valor, por exemplo, vamos supor que eu tenha preenchido aqui 2,
mas eu tenho uma folga de 5 milímetros naquela situação que eu estou inserindo o parafuso. Então, eu posso simplesmente digitar 10, por exemplo, de folga máxima. Como 5 vai estar incluído dentro dos 10, ele vai inserir o parafuso e pronto. Depois nós temos, então, a escolha de pontos de inserção para os perfis. Nós temos a opção aqui, Truschino ou Baricentro. Truschino aqui, na verdade, está escrito em italiano. Seria a linha de furação. Então, se quer utilizar a linha de furação, que é o que nós temos cadastrado lá no banco de dados, os valores que estão preenchidos, ou se é o centro de gravidade do perfil. Isso no caso das furações, ok? Lembrando que todas essas informações, elas ficam pré-definidas nas configurações do desenho quando eu crio um desenho novo. Mas depois que o desenho novo está criado, eu posso ir lá e também alterar essas informações, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no desenho onde que essas informações ficam. Então, se eu estiver trabalhando em 2D, eu vou ter aqui na aba Iniciar, Configuração do Projeto, e aqui vão estar essas configurações. E se eu estiver trabalhando no módulo 4D, também Iniciar, Configurações. Aqui estão essas configurações. Então, quando ele cria um desenho novo, ele vai fazer uma cópia das configurações que estão lá nas configurações da obra. Mas depois que o desenho está criado, eu também posso vir aqui e fazer a alteração conforme o meu padrão. Depois a gente tem aqui, então, para desenhos 2D, eu quero trabalhar com layers ou cores. Então, essa opção significa o seguinte, se eu estiver trabalhando com a opção Layer, quando eu inserir os meus perfis, as minhas peças, ele vai estar conectado às layers que nós configuramos. Por exemplo, a linha cheia como G, a linha tracejada como TR e tudo mais. Se eu tiver selecionado aqui a opção Cores, ele só vai utilizar as cores que estão configuradas aqui, mas não vai atribuir nenhuma layer para essas linhas. Então, todas vão estar, por exemplo, na layer 0. Depois eu tenho aqui a escolha das vistas, para quando eu insiro alguma coisa em automático, né? Se eu quero europeia americana, primeiro diedro, terceiro diedro, na verdade a escolha dos diedros, e a distância entre as vistas. Esse valor da distância entre as vistas também é multiplicado pela escala. Então, ele sempre vai multiplicar o valor que está aqui pela escala do desenho. Ok, pessoal? Depois eu também consigo pré-definir material para perfil e para chapa. Aqui ele vai mostrar como opção todos os materiais que estão cadastrados no banco de dados de materiais. E a mesma coisa para tratamento. Eu posso escolher o tratamento para perfil e para chapa, que pode ser o que ele vai ter como opção o que eu tiver cadastrado no banco de dados de tratamentos do Tecnometal, banco de dados de tratamentos que eu estiver utilizando. Uma coisa importante aqui para falar sobre materiais. É muito comum nós termos mais de um tipo de material dentro do mesmo modelo, principalmente para perfis. Não significa que eu só vá conseguir utilizar um tipo de material. O que está aqui é o material que vai vir pré-definido. Então, quando eu vou inserir um perfil, ele já vai vir com esse material pré-definido. Mas nesse mesmo momento de inserção, eu consigo fazer alteração desse material, né? Então, eu costumo colocar aqui o material que eu mais vou utilizar no modelamento para menos vezes eu ter que fazer essa alteração de material. Já para perfil e para tratamento, no caso de perfil e chapa e parafuso, eu sempre sugiro que você tenha um pouco mais de cuidado, porque se você fizer essa alteração do tratamento, depois que você já tiver peças inseridas, parafusos inseridos, será necessário que você faça a alteração dos itens que já foram inseridos no desenho. Porque quando você faz a alteração, essa alteração ela só vale para os próximos itens que você for lançar. Os itens que já tiverem sido lançados, ele vai estar com as características que estavam configuradas anteriormente. Podem ser alteradas, mas você tem que lembrar que tem que fazer essa alteração. Ok, pessoal? Então, essa é a aba Desenho das nossas configurações gerais.